Por que sua paz interior parece fugir de você a cada dia que passa? Você já parou para pensar por que, mesmo orando, mesmo tentando buscar a Deus com sinceridade, o seu coração continua inquieto, aflito, cheio de pensamentos acelerados e emoções que te esmagam silenciosamente? Talvez você esteja se perguntando o que está errado. Afinal, você ora, você lê a Bíblia, você clama com fé, mas ainda assim, o peso não sai. A angústia volta. A paz que Jesus prometeu, aquela que excede todo entendimento, parece sempre escapar por entre os dedos. E a pergunta que ecoa no fundo da alma é: será que Deus está ouvindo? Ou será que eu estou orando da maneira errada? Não é falta de fé, não é falta de esforço, é algo mais sutil, mais profundo, que muitas vezes passa despercebido até pelos mais experientes na fé. A verdade é que a oração por si só não é uma fórmula mágica. Ela não funciona apenas por ser feita. Ela precisa vir com entrega, com verdade, com humildade. Jesus nunca ensinou os discípulos a orarem por obrigação ou como se estivessem tentando negociar bênçãos com o céu. Ele ensinou a orar com o coração rasgado, com a alma exposta, com o espírito rendido. Mas quantas vezes nós, sem perceber, transformamos a oração em uma rotina vazia, em uma sequência de palavras que saem da boca, mas não fluem do espírito? Essa é a origem de uma grande parte da inquietação espiritual que sentimos. A oração feita sem consciência, sem presença, sem conexão, não produz paz. Ela apenas ocupa tempo. E quando o coração percebe isso, ele se frustra, porque ele sabe que foi criado para muito mais do que um ritual religioso. Ele foi feito para encontrar a presença real de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para sentir o abraço invisível do Pai. Mas quando oramos apenas por hábito, quando usamos palavras repetidas sem refletir, quando tentamos usar a oração como um mecanismo de controle ao invés de um ato de rendição, é aí que a paz se esvai. Porque a paz de Cristo não habita na performance, ela habita na entrega. E não há como fingir esse tipo de entrega. Não há como simular rendição diante de um Deus que sonda até os pensamentos mais ocultos. Ele não se impressiona com discursos. Ele se move em direção à verdade. E a verdade é que muitos estão orando com os lábios, mas resistindo com o coração. Estão clamando por paz, mas não estão dispostos a soltar o que os afasta dela. Estão buscando descanso, mas ainda tentam manter o controle de tudo. E enquanto esse ciclo não for quebrado, a paz continuará parecendo distante, mesmo que você ore todos os dias. Mas Jesus nos deixou o caminho. Ele nos mostrou que a oração verdadeira começa onde termina a necessidade de controlar. Começa quando você se ajoelha, não para exigir, mas para confiar. Não para buscar respostas rápidas, mas para se alinhar com a vontade dele. É nesse espaço secreto, íntimo e profundo que a paz começa a ser restaurada. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não se baseia em emoções, que não precisa de garantias. Uma paz que nasce quando o coração aprende a descansar na presença, mesmo sem entender o processo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender por que a sua alma está tão cansada, por que o peso não passa, por que sua fé parece firme, mas a paz não chega. A resposta pode estar na forma como você tem orado. Não no tempo de oração, nem na intensidade das palavras, mas na disposição do seu coração em realmente se entregar. Porque quando a oração é rendição e não repetição, a paz volta. E quando a alma se curva de verdade diante de Deus, até o silêncio se torna resposta. Até o silêncio se torna resposta. Porque a oração que nasce da entrega muda tudo, mesmo que por fora nada pareça ter mudado. E é exatamente por isso que agora eu quero te convidar a fazer algo mais do que simplesmente assistir esse vídeo. Quero te convidar a transformar esse momento em um ato de fé real, de vulnerabilidade espiritual,
de comunhão com o céu. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não tenha vergonha, pode ser um nome, uma situação, uma dor, ou até mesmo uma frase simples como: Senhor, eu não tenho forças. Às vezes, é no reconhecimento da fraqueza que a oração mais poderosa acontece. Esse espaço aqui não é apenas mais um vídeo, é um lugar de encontro, um altar digital, onde pessoas se unem não por aparência, mas por verdade. A oração tem poder. Ela não precisa ser longa, nem bonita, nem perfeita. Ela só precisa ser sincera. E quando oramos juntos, quando abrimos o coração diante de Deus e também uns diante dos outros, o céu se move. Há algo especial quando você escreve o que está sentindo. É como se você rasgasse por dentro aquilo que estava preso. É um ato de fé, de coragem, de libertação. A oração é mais do que um pedido, é um posicionamento espiritual. É declarar que você não quer mais viver carregando esse fardo sozinho, que você entende que só Deus pode restaurar o que o mundo quebrou e que, mesmo sem ver nada ainda, você está disposto a confiar. A paz que você procura começa aí, quando você decide que não precisa mais fingir que está bem e apenas ora como está. Se essa palavra falou com você, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é um sinal de que você está com a gente nessa missão de espalhar fé, cura e presença. Inscreva-se no canal para receber vídeos como este, com mensagens que tocam onde ninguém vê, com orações que nascem da dor, mas florescem em paz. E se quiser escrever algo que se torne semente de fé para outros, comente: Senhor, devolve minha paz. Ou, eu me rendo para encontrar tua presença. Essas palavras não ficam só aqui. Elas sobem, elas tocam o céu. E talvez, no exato momento em que você escreve, o Espírito Santo já esteja começando algo novo dentro de você. Vamos orar juntos. Porque onde há 2 ou mais reunidos, mesmo aqui, Ele está. E onde Ele está, a paz volta. Há um momento na vida espiritual em que orar deixa de ser um encontro e passa a ser apenas um hábito. No começo da caminhada, a oração é viva, é sentida, é esperada. Cada palavra carrega peso, cada silêncio entre as frases é preenchido com expectativa. Mas com o tempo e com a correria dos dias, ela começa a se encaixar em horários definidos, em fórmulas repetidas, em expressões decoradas, não porque Deus tenha mudado, mas porque o coração foi se distraindo. E quando isso acontece, algo sutil começa a se perder, a presença. E sem presença, a paz vai embora. Sem perceber, você continua orando, mas se sentindo cada vez mais vazio por dentro. A rotina espiritual, quando desconectada da intimidade, se transforma em uma armadilha invisível. Você faz tudo certo por fora, mas já não sabe mais se está sendo ouvido. Já não sente a mesma alegria ao fechar os olhos. Já não percebe a resposta divina como antes. E isso gera um conflito interno, um sentimento confuso de que, apesar de fazer tudo certo, algo está profundamente errado. Você se vê repetindo orações, mas saindo delas do mesmo jeito que entrou. A alma começa a se calar. E a paz, que antes vinha com naturalidade, agora precisa ser buscada com esforço. E ainda assim, parece fugir cada vez mais. Mas por que isso acontece? Como algo tão sagrado como a oração pode se transformar em uma prática sem vida? A resposta está na motivação. A oração é viva quando nasce da sede por Deus, quando é feita para se encontrar, para se entregar, para se render. Mas quando ela passa a ser movida por dever, por medo, por manutenção de uma imagem espiritual, ela perde sua essência. A rotina por si só não é o problema. O problema está em quando a rotina substitui a intimidade, quando o que antes era um altar de relacionamento se torna apenas um protocolo repetido com pressa. E nesse ponto, a oração deixa de nos conectar com a presença e começa a nos conectar apenas com a religiosidade. E a religiosidade nunca produz paz.
Pelo contrário, ela gera culpa, peso, comparação e, muitas vezes, uma sensação constante de insuficiência. Você ora, mas sente que não é o suficiente. Você busca, mas nunca encontra. Você tenta, mas sempre parece que falta algo. A paz que Jesus prometeu, aquela que guarda a mente e o coração, não habita em práticas sem entrega. Ela se manifesta onde há verdade, onde o coração fala mais alto que a boca, onde a alma se derrama sem pressa, sem fingimento, sem máscaras. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Talvez a sua oração tenha se tornado uma sequência de frases que você já não sente mais. Talvez a sua Bíblia esteja aberta, mas o coração fechado. Talvez até as músicas que antes te faziam chorar, agora já não te tocam mais. Isso não significa que Deus se afastou, mas pode significar que você se perdeu na rotina e se esqueceu do principal. A oração é um encontro, não é um dever, não é uma moeda de troca, não é uma formalidade. É o lugar onde o espírito humano se reconecta com o Espírito de Deus. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de você. A mente desacelera, a alma volta a respirar, a ansiedade começa a ceder, porque a paz que parecia tão distante começa a dar sinais de vida outra vez. Não porque você disse palavras mais bonitas, mas porque finalmente você voltou a ser verdadeiro. E Deus responde à verdade. Sempre respondeu. Quando Davi dizia, "Examina-me, Senhor, e conhece meu coração", ele não estava fazendo um discurso, ele estava se expondo. Quando Jesus orava no Getsêmani e dizia, "Se possível, afasta de mim esse cálice", ele estava sendo humano, vulnerável, rendido, e foi nesse lugar de rendição que a paz do Pai o sustentou até o fim. Voltar à essência da oração é voltar à paz. Não há como separar essas duas coisas. Uma oração sem verdade jamais poderá gerar paz real. Por isso, se a sua paz desapareceu aos poucos, talvez seja a hora de fazer uma pausa. Não para desistir da oração, mas para recomeçá-la, para voltar ao lugar secreto com um coração rasgado e não com um discurso pronto, para dizer menos e ouvir mais, para lembrar que mais do que palavras, Deus deseja você, sua presença, sua sinceridade, sua fraqueza. É nesse solo que a paz floresce e volta a habitar com profundidade. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários, "Quero voltar à essência da oração", ou "Senhor, ensina-me a orar com o coração e não com a rotina". Compartilhe como tem sido seu momento de oração nos últimos dias. Sua vulnerabilidade pode despertar uma nova chama em quem está vivendo o mesmo dilema espiritual. E aqui, juntos, vamos continuar essa conversa. Porque a paz verdadeira ainda está ao seu alcance. Porque a paz verdadeira ainda está ao seu alcance. Mas ela exige mais do que disciplina. Ela exige rendição. E é exatamente aqui que entramos em uma das maiores confusões espirituais que silenciosamente roubam nossa paz. O erro de tentar controlar tudo enquanto dizemos que estamos orando. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Você se ajoelha, ora com palavras sinceras, cita versículos, entrega suas aflições diante de Deus, mas ao terminar a oração, volta a carregar todos os fardos como se ainda fossem responsabilidade sua. Volta a planejar cada detalhe, a prever todos os riscos, a se preocupar com aquilo que ainda não mudou. E assim, mesmo depois da oração, o peso continua, o medo permanece. A mente não silencia. E o coração, mesmo cansado, segue tentando manter o controle de tudo. Esse comportamento é uma contradição espiritual, porque orar, no sentido mais profundo, é um ato de entrega. É dizer com o coração, "Senhor, eu confio". Mas quando você ora e continua controlando, você está dizendo com os lábios uma coisa e com as ações o oposto. E Deus não responde discursos vazios, Ele responde o coração. Isso explica por que muitos oram e não sentem mudança alguma.
Porque no íntimo ainda estão tentando conduzir a própria vida com as próprias forças. Ainda não aprenderam a descansar no invisível. Ainda não entenderam que paz interior só se manifesta quando o controle sai das nossas mãos e vai para as mãos de Deus. Jesus, no seu momento mais vulnerável, nos mostrou o que é orar com entrega real. No Getsêmani, diante do sofrimento iminente, ele não orou tentando evitar o que viria. Ele orou para alinhar o coração à vontade do Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência da oração que gera paz. Não a que tenta convencer Deus a mudar o caminho, mas a que pede força para caminhar mesmo sem entender. O que mais afasta a paz interior não é a dificuldade em si, é a resistência do nosso coração em aceitar o que não pode ser controlado. A raiz da ansiedade espiritual é justamente essa: orar, mas não confiar. Buscar a presença, mas manter a mente inquieta. Falar com Deus, mas continuar tentando resolver tudo sozinho. E o resultado disso é uma oração que esgota ao invés de renovar. Porque orar sem entrega é como respirar sem puxar o ar. É um movimento que não produz vida. É um gesto sem profundidade. E isso cansa. Vai drenando a fé aos poucos, até que a pessoa começa a acreditar que a oração não funciona. Mas a verdade é que não é a oração que está falhando. É a entrega que não está acontecendo. E é por isso que precisamos entender a diferença entre clamar por alívio e se render à vontade de Deus. Clamar por alívio é natural. Todos nós fazemos isso quando a dor aperta, quando a crise chega, quando a alma grita por socorro. E Deus ouve esse clamor. Ele acolhe, Ele entende, Ele responde. Mas existe uma profundidade maior quando deixamos de buscar apenas o alívio e passamos a buscar o propósito. Quando a nossa oração muda do Senhor, tira isso de mim, para Senhor, me sustenta nisso, a paz começa a invadir lugares da alma que antes estavam bloqueados. Porque o clamor por alívio foca no fim da dor, mas a rendição foca na transformação que pode nascer da dor. E isso não significa que você não deve pedir socorro. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de clamores. Davi clamou, Ana clamou, Paulo clamou. Mas o ponto é, o que acontece depois do clamor? Você continua confiando ou entra em desespero porque não obteve a resposta imediata? A oração que gera paz é aquela que, mesmo depois de um clamor sem retorno visível, permanece firme. Porque ela entende que o propósito de Deus nem sempre é livrar. Às vezes é sustentar. Nem sempre é mudar a situação. Às vezes é mudar você através dela. A paz que excede o entendimento nasce exatamente nesse lugar, onde você continua orando mesmo sem ver. Onde você continua confiando mesmo sem sentir, onde você continua se rendendo mesmo sem compreender. Esse é o nível de fé que transforma, que cura, que libera a alma da ansiedade e a coloca no centro da presença de Deus. E é por isso que quando você começa a orar assim, tudo muda, mesmo que nada mude do lado de fora. Porque você não está mais orando para controlar, está orando para confiar. Não está mais buscando alívio imediato, mas descanso eterno. Se essa palavra falou com você de forma especial, escreva nos comentários: Senhor, eu abro mão do controle. Ou, não quero só alívio, eu quero tua vontade. Escreva como você se sente quando ora e parece que nada muda. Sua vulnerabilidade pode despertar cura em alguém que está vivendo exatamente o mesmo agora. Juntos, vamos continuar essa jornada rumo à paz verdadeira. Aquela que não foge, porque nasce da rendição. Aquela que não foge, porque nasce da rendição. Mas para que essa paz se torne realidade, é necessário encarar algo que muitos evitam: a ansiedade espiritual. Sim, ela existe. É aquele tipo de ansiedade que não surge por fatores externos, como pressões financeiras, familiares ou profissionais. Ela nasce dentro da própria jornada de fé.
Você ora, lê a Bíblia, clama com intensidade, mas mesmo assim continua inquieto. A alma não silencia, a mente não para, o coração não descansa. E quanto mais você busca, mais parece que está perdido. Isso acontece porque, sem perceber, sua espiritualidade foi se tornando uma busca por respostas e não uma busca por presença. A ansiedade espiritual acontece quando a oração é feita com o espírito pressionado, não com o espírito rendido. Esse tipo de ansiedade contamina o relacionamento com Deus. Você começa a medir a fidelidade de Deus pelas respostas que recebe e, aos poucos, transforma o Pai em uma espécie de caixa de soluções rápidas. E quando essas soluções não vêm, o desespero se instala, a oração vira cobrança, a fé vira tensão, o jejum vira negociação, o louvor vira tentativa de atrair a atenção divina. Tudo começa a girar em torno de uma inquietação interior que se recusa a confiar no tempo de Deus, na soberania de Deus, no silêncio de Deus. E assim, mesmo quando você está buscando com intensidade, a paz continua ausente. Jesus conhecia a alma humana. Por isso, em João 14:27, ele disse: Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele estava ensinando que a paz dele não é emocional, é espiritual. Não depende das circunstâncias, não vem pelo entendimento lógico, não é o resultado de um conjunto de respostas favoráveis. A paz de Jesus é uma presença que se instala mesmo no caos. E o coração ansioso não consegue receber essa paz porque está tentando entender o que só pode ser vivido pela fé. É por isso que, mesmo com uma vida espiritual ativa, muitos cristãos continuam esgotados, porque estão fazendo tudo, menos descansando. Oram, mas não se entregam. Buscam, mas não se aquietam. Trabalham na obra, mas estão emocionalmente colapsando. A ansiedade espiritual os convenceu de que precisam manter tudo em movimento para não perder o favor de Deus. Mas isso é mentira. Deus não te ama pelo quanto você se esforça. Ele te ama porque Ele é amor. E o que Ele mais deseja é que você pare, não de orar, não de buscá-lo, mas de tentar controlar tudo sozinho. Ele quer que você confie. Essa confiança não nasce em um instante. Ela é construída, ela exige rendição constante e ela se fortalece quando você olha para os ensinamentos de Jesus e percebe como Ele, mesmo sendo Deus, não viveu ansioso. Ele orava antes de tudo, orava no meio de tudo, orava até mesmo quando já sabia o resultado. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, ele dizia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase não é apenas o encerramento de uma missão, é a declaração máxima de confiança, e é a partir dela que você precisa viver. Mas para viver isso, você também precisa confrontar a paz falsa que o mundo oferece. O mundo vai sempre apresentar versões genéricas de paz, meditação vazia, positividade forçada, distrações que aliviam momentaneamente, promessas de controle emocional por meio de técnicas e métodos humanos. Mas nenhuma dessas pazes resiste ao dia mau. Nenhuma dessas respostas consegue sustentar a alma quando tudo desaba. A paz do mundo é circunstancial. A paz de Deus é eterna. A paz do mundo exige esforço. A paz de Jesus exige entrega. A do mundo exige que você evite o sofrimento. A de Cristo te sustenta dentro dele. E o que Jesus nos ensinou sobre isso vai além de palavras bonitas. Ele viveu a paz que ensinava. Mesmo diante de traição, de abandono, de dor e de injustiça, ele não perdeu o controle, não porque era imune à dor, mas porque era totalmente entregue ao Pai. Ele dormia no barco, enquanto os discípulos entravam em pânico. Ele andava sobre as águas, quando todos pensavam que iam afundar. Ele não respondia quando o mundo gritava por justiça.
Essa paz não é ausência de conflito, é presença de confiança, e é isso que ele oferece a você. Se a sua paz parece estar sempre fugindo, talvez seja a hora de parar de correr. Talvez seja a hora de se render, de aceitar que não é na força, nem na insistência, nem no controle que você vai encontrá-la. É na presença, é no silêncio, é na entrega. A paz de Deus não se busca como uma solução, mas como uma companhia. Ela não é um prêmio pelo seu esforço, mas uma herança para quem crê. Se essa palavra te tocou profundamente, escreva nos comentários: eu quero a paz que vem de Jesus. Ou, chega de ansiedade espiritual, eu me rendo. Diga como tem sido sua busca por essa paz. Talvez você esteja tentando de todas as formas, e ainda assim, sinta que está mais distante a cada dia. Compartilhe, seja honesto. Suas palavras podem abrir uma brecha de cura no coração de alguém que está lutando como você. Porque às vezes, a paz começa quando alguém decide parar de fingir e começa a orar de verdade. Porque às vezes, a paz começa quando alguém decide parar de fingir e começa a orar de verdade. Mas para que essa oração verdadeira aconteça, é necessário reconhecer que nem toda a paz que sentimos vem de Deus. Muitas vezes, nos acomodamos com uma falsa paz, uma sensação passageira de controle, uma trégua emocional produzida por distrações, ou até uma calmaria enganosa que nasce da fuga e não da fé. O mundo é especialista em oferecer esse tipo de substituto. Métodos para acalmar a mente, técnicas para esvaziar o pensamento, fórmulas para manter o equilíbrio. E tudo isso pode até gerar alívio momentâneo, mas nunca produz descanso duradouro. A alma continua inquieta, o espírito segue faminto, e o coração, mesmo que silencioso por fora, segue gritando por dentro. A falsa paz que o mundo oferece é silenciosa, mas traiçoeira. Ela te faz acreditar que está tudo bem, só porque você não está sentindo nada. Ela encobre feridas com frases prontas. Ela anestesia a dor com ocupações. E aos poucos, você vai deixando de buscar a verdadeira presença de Deus, porque se acostumou com o conforto superficial da religiosidade. O problema é que essa paz não resiste ao primeiro vento forte. Quando a vida balança, ela desaparece. Quando a oração não é respondida, ela se quebra. Quando o silêncio de Deus dura mais do que o esperado, ela se transforma em desespero, porque ela não está enraizada na verdade, está sustentada por ilusões. Jesus fez questão de deixar claro que a paz que ele nos dá não é como a paz do mundo. Quando ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." Ele estava nos mostrando que existe uma diferença espiritual entre o que alivia por fora e o que cura por dentro. A paz de Cristo não ignora a tempestade. Ela te faz andar sobre ela. Não apaga o fogo. Ela te faz passar por ele sem ser consumido. Essa paz não está baseada na ausência de problemas, mas na presença de Deus. E ela só pode ser encontrada quando há rendição. Quando você decide que não quer mais sobreviver fingindo, mas viver confiando. Essa é a grande diferença. A paz do mundo se conquista. A paz de Cristo se recebe. Uma depende do seu esforço, da sua estratégia, da sua disciplina. A outra depende apenas da sua fé. Não fé nos resultados, mas fé na presença. Fé em saber que mesmo que tudo pareça em silêncio, Ele ainda está ali. A verdadeira paz não é um sentimento, é uma presença. E é por isso que tantos oram, clamam, jejuam e ainda assim não encontram descanso, porque estão buscando por sensações, não por presença. E o Espírito Santo não responde à performance, ele responde à verdade. E é exatamente sobre o Espírito Santo que precisamos falar agora. Porque ele é o Consolador. Ele é aquele que nos foi dado não para mudar todas as coisas ao nosso redor, mas para nos fortalecer por dentro enquanto as coisas ainda não mudam. Quando você ora em meio ao caos e mesmo sem ver nada, sente uma força que te sustenta. Isso é o Espírito Santo.
Quando você não tem palavras, mas sente que o céu te escuta, isso é o Espírito Santo. Quando tudo ao seu redor diz que você vai afundar, mas algo dentro de você diz, permanece, isso é o Espírito Santo. Ele não se impressiona com orações longas, nem com lágrimas forçadas. Ele habita onde há sinceridade. Ele se move onde há humildade. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, mesmo quando você não consegue mais articular o que sente. E o mais lindo de tudo é que ele não apenas entende sua dor, ele ora junto com você. Ele traduz aquilo que você não sabe expressar. Ele pega o que está desorganizado dentro de você e leva ao Pai com perfeição. Por isso, mesmo nos dias em que você não consegue falar nada, saiba, a sua oração continua viva, porque o Espírito Santo não parou de clamar por você. Quando você aprende a ouvir o Espírito, até o silêncio da oração se torna poderoso. Você não precisa sentir arrepios, nem ver sinais. Só precisa abrir espaço, silenciar a mente, recolher as distrações e deixar que ele fale. Porque às vezes, o que você mais precisa não é de uma nova revelação, é de um momento real de presença. O Espírito Santo é como um vento suave que entra por onde há espaço. Ele não força, ele convida, ele não invade, ele espera. E talvez seja exatamente isso que ele esteja esperando de você agora. Que você pare de tentar provar sua fé e apenas esteja presente com ele. Se você entendeu o que o Espírito está dizendo através desta mensagem, escreva nos comentários: eu quero a paz de Cristo, não a do mundo. Ou, Espírito Santo, habita onde eu não sei mais orar. Suas palavras podem quebrar o silêncio no coração de alguém que está perdido entre a falsa calmaria e o verdadeiro consolo. Compartilhe o que você sente quando tenta orar, mas a paz não vem. Talvez seja nesse abrir de alma que o Espírito começará algo novo, silencioso, mas eterno. E talvez seja nesse abrir de alma que o Espírito começará algo novo, silencioso, mas eterno. Porque quando você para de correr atrás de uma sensação passageira e começa a buscar por uma presença real, tudo muda. E aqui está um ponto importante que poucos entendem. Muitas orações não produzem paz, não porque Deus está em silêncio, mas porque o coração está cheio demais para ouvir, cheio de exigências, de expectativas, de frustrações acumuladas, de mágoas mal resolvidas. A oração se transforma num monólogo cansado, onde falamos muito e escutamos pouco. E quando a alma não encontra espaço para ouvir, ela também não encontra espaço para descansar. A falta de paz na oração geralmente revela uma desconexão entre o que estamos dizendo e o que realmente estamos sentindo. Quantas vezes dobramos os joelhos e começamos a repetir frases conhecidas, palavras que já ouvimos outras pessoas dizerem, versículos que memorizamos, mas que naquele momento não têm mais profundidade? Não é que sejam erradas, elas apenas não refletem mais a realidade do nosso coração. E Deus não responde fórmulas, Ele responde a verdade. Ele se move onde há sinceridade. E se há sinceridade, há transformação. Porque quando o coração se alinha com a oração, mesmo sem palavras bonitas, a presença de Deus se manifesta. E onde há presença, há paz. Mas o problema é que muitos continuam insistindo em orações que não saem mais do automático. Elas até aliviam por alguns minutos, mas não curam. Produzem um eco emocional, mas não provocam encontro espiritual, porque o centro da oração deixou de ser Deus, passou a ser o desejo de uma resposta rápida, a pressa em ser atendido, a urgência de ver tudo resolvido. E assim oramos com intensidade, mas sem profundidade. E não há paz onde há agitação, não há descanso onde há pressa. Deus não se revela onde o coração está tentando controlar até mesmo a própria espiritualidade. E então, entramos em um lugar ainda mais delicado, aquele momento em que, mesmo em oração, a angústia aumenta. Você ora,
mas sai mais pesado. Busca, mas volta mais confuso. Isso acontece porque você está tentando usar a oração como fuga e não como encontro. Está tentando resolver o que só pode ser entregue. Está tentando escapar da dor, quando a única saída é passar por ela com Deus ao lado. A oração nunca foi um meio de evitar processos, foi a força para enfrentá-los. E enquanto você usar a oração apenas como um refúgio emocional, sem entregar o controle, a paz vai continuar parecendo inalcançável. Mas há uma saída, há um caminho de volta. E ele começa quando você para de usar a oração como ferramenta para mudar o exterior e começa a usá-la como chave para transformar o interior. Quando você deixa de exigir respostas e começa a pedir por presença. Quando você entende que, mais importante do que Deus mudar as circunstâncias, é Ele mudar você através delas. A oração que gera paz não é aquela que traz alívio imediato, mas aquela que reorganiza o coração, que reposiciona a fé, que resgata o foco, que traz você de volta ao centro da vontade de Deus, mesmo quando tudo ao redor ainda está desordenado. E é aqui que entramos em uma das maiores revelações da caminhada espiritual. Às vezes, Deus não responde a sua oração como você espera porque Ele está respondendo você. Ele está trabalhando em áreas que você nem sabe que precisam ser curadas. Está reconstruindo fundamentos. Está arrancando raízes de orgulho, medo e incredulidade. Ele não está ignorando seu clamor. Ele está aprofundando sua fé. E isso dói. Isso exige silêncio. Isso exige paciência. Mas no final, é isso que traz paz. Porque a paz de Cristo não é fruto de respostas visíveis, mas de transformação invisível. E essa transformação começa quando você se cansa de orar apenas por mudança externa e começa a clamar por mudança interior. Quando você entende que Deus pode até não mudar o cenário, mas Ele vai te mudar dentro dele. Vai te fazer suportar, crescer, amadurecer, entender. E isso, por si só, é uma resposta. A melhor resposta. Porque a verdadeira oração nunca termina com um amém. Ela continua nos passos que você dá depois de se levantar do chão. E esses passos, quando alinhados com o que o Espírito te revelou no secreto, são carregados de uma paz que ninguém pode roubar. Se essa palavra falou diretamente com você, escreva nos comentários: Senhor, muda meu interior antes de mudar o que está ao meu redor. Ou, quero orar com profundidade, não com pressa. Fale como tem sido sua experiência com orações sem paz. Seja verdadeiro, seja vulnerável, porque às vezes o que Deus quer é exatamente isso. Que você pare de tentar esconder a dor atrás de palavras bonitas e apenas diga a verdade. É ali que Ele entra. É ali que Ele toca. É ali que a paz finalmente encontra morada. É ali que a paz finalmente encontra morada. E essa morada não se constrói com esforço humano, nem com discursos espirituais decorados. Ela nasce da rendição completa. A paz verdadeira, aquela que Jesus prometeu, só floresce quando você desiste de tentar entender tudo e começa a apenas confiar. Quando você solta o que não pode controlar. Quando para de correr atrás de respostas e passa a buscar simplesmente a presença. Quando sua oração deixa de ser um apelo desesperado por mudança e se transforma em um gesto profundo de confiança. É nesse tipo de entrega que a alma descansa, que o espírito se alinha, que o coração encontra estabilidade, mesmo quando tudo ao redor ainda está turbulento. A rendição completa não é apenas um ato emocional, é uma decisão espiritual. É você olhar para a situação que ainda não mudou, para a oração que ainda não foi respondida, para o silêncio que ainda está presente, e mesmo assim dizer: Senhor, eu continuo aqui, eu não vou sair da tua presença. Esse é o ponto de virada. O momento em que a fé deixa de ser teórica e se torna prática. Onde ela deixa de ser um discurso bonito e passa a ser o seu fundamento, a sua base, a sua escolha diária. Porque confiar quando tudo está bem é fácil.
Mas confiar quando tudo parece escuro, isso é rendição real. Isso é fé madura. Isso é a essência da paz que não depende das circunstâncias. A rendição completa é aquela que você faz em silêncio. Não exige plateia, não exige palavras bonitas. Às vezes, ela acontece com um simples suspiro, com um olhar para o céu enquanto ninguém vê, com uma lágrima que desce enquanto você diz: seja feita a tua vontade, não a minha. É nessa simplicidade que a presença de Deus invade. E quando ela invade, ela não pede licença, ela transforma tudo. Primeiro por dentro, depois por fora. Primeiro no secreto, depois no visível. Primeiro na alma, depois na realidade. E quando você experimenta esse lugar, tudo muda. Porque mesmo que a dor continue, você não sente mais que está sozinho. Mesmo que as respostas ainda demorem, você não está mais inquieto. Mesmo que o cenário externo continue instável, dentro de você existe um refúgio. Um lugar onde a paz habita, onde o Espírito Santo sussurra, onde a presença de Deus se torna mais real do que qualquer dúvida. E esse lugar está acessível agora. Ele não exige um tempo perfeito, nem um ambiente especial. Ele só exige verdade. Um coração rendido, disposto a confiar, mesmo sem entender. Talvez essa seja a grande chave que você estava esperando. Não um segredo escondido, mas uma verdade esquecida. A paz que você busca não está no fim da luta, mas na sua rendição durante ela. Está em como você decide confiar mesmo, enquanto tudo ainda dói. Está em como você escolhe permanecer, mesmo quando sente vontade de fugir. Está em como você para de perguntar por quê e começa a dizer: em ti eu confio. Porque a paz de Cristo não é a ausência de aflição, é a certeza da presença mesmo em meio à aflição. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe com verdade como essa mensagem falou com você. Qual foi o momento em que o Espírito Santo te despertou? Qual frase pareceu feita para a sua alma? Seu comentário pode se tornar um instrumento de cura para outra pessoa que está passando exatamente pelo que você viveu. Às vezes, a sua dor escrita com fé se torna um bálsamo para alguém que está prestes a desistir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que não apenas informam, mas transformam. Aqui você vai encontrar vídeos que tocam a alma, orações que restauram a fé e palavras que te reconectam com o coração de Deus. É mais que conteúdo, é um espaço de encontro com o sagrado, com a verdade, com a paz que você tanto precisa. Deixe também o seu like, se essa palavra encontrou morada no seu espírito. Com um simples gesto, você nos ajuda a alcançar mais corações sedentos, mais pessoas que estão em busca da presença verdadeira e não de uma religiosidade vazia. Esse apoio é parte viva da missão que temos juntos: espalhar a luz do Evangelho com profundidade, verdade e compaixão. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele é a continuação dessa jornada de fé e paz. Pode ser que a resposta que você ainda espera esteja lá. Ou talvez seja lá que Deus vai selar o que Ele começou em você hoje. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que a paz que excede todo entendimento invada sua alma. Que o Espírito Santo te renove em cada novo amanhecer. E que sua oração, a partir de agora, seja feita menos com os lábios e mais com a vida. Até o próximo vídeo e continue. Mesmo em silêncio, mesmo sem sentir, Deus ainda está ouvindo.